Clínica Equine Med, Dr. Marcelo, ele que vai trazer pra gente essa dica veterinária muito importante. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, que serve para muita gente o que ele vai mostrar. Vamos acompanhar a matéria com ele. Olá, amigos e amigas do Cavalo e Companhia. Hoje nós estamos aqui na Equine Med. Meu nome é Marcelo, sou sócio proprietário da empresa. E hoje a gente vai falar de alguns problemas, na verdade que a gente atende bastante, que é em relação à aplicação de medicamento. Então eu vou mostrar um pouquinho hoje para vocês como que é feito da maneira correta a aplicação de medicamento, seja endovenosa, seja subcutânea, seja intramuscular, da maioria dos medicamentos que a gente tem hoje no mercado, tá? Então, para falar um pouquinho, começar a falar um pouquinho, eu gosto sempre de começar por essa parte, que a gente mostra os calibres das agulhas que a gente tem no mercado. Então a gente tem desde a agulha mais grossa, que é essa agulha branquinha, que é a 40x16, a numeração dela. Essa agulha rosa, que é a 40x12, a 25x8, que é essa verdinha, e a 25x7, que é essa agulha de calibre um pouco mais fina de todas elas, que é a cinza. Depois delas, nós temos os catéteres, que são utilizados para fazer acesso venoso, de dois calibres, um 14G, que é o mais grosso, e o 16G, que geralmente a gente utiliza em potro, que é um pouco mais fino. Então, dessas agulhas, eu procuro categorizá-las assim: essas duas agulhas para fazer acesso venoso e os restantes dessas duas agulhas aqui para fazer acesso intramuscular. No caso, se a medicação for oleosa, a gente acaba utilizando essa agulha 40x12 para fazer também a aplicação intramuscular, correto? Então, a gente vai trazer um cavalo aqui, eu vou conversar um pouquinho, trazer um animal aqui para a gente saber as posições, as regiões onde que a gente faz essa aplicação dessas medicações. Diferente do que a maioria das pessoas pensam, o pessoal acha que a coluna vertebral do cavalo passa por aqui. E não, tá errado. A coluna vertebral do cavalo, ela passa por aqui. Por que eu estou falando isso? Porque um dos limites de referência que eu utilizo para fazer uma aplicação intramuscular, no caso no pescoço, são esses parâmetros. Então eu utilizo coluna vertebral, a frente da escápula e um palmo para baixo da crina. Então fazendo isso, eu faço um triângulo, correto? Para aplicação intramuscular no pescoço. E faço a aplicação no meio do triângulo, tá? Então esse é um ponto. O outro ponto, os pontos de aplicação intramuscular que eu utilizo: pescoço e a garupa aqui atrás. Eu nunca faço injeção intramuscular aqui em cima. Por quê? Porque aqui em cima, dependendo do medicamento que a gente for fazer, dependendo do jeito que é feito essa aplicação, a gente pode estar levando uma contaminação, e o abscesso para drenar nessa região é muito mais difícil do que aqui e aqui no pescoço. Então as duas regiões de escolha para uma aplicação intramuscular seria o quê? Pescoço no triângulo, né? E a garupa entre dois grupos musculares, que a gente fala, o semimembranoso e semitendinoso, correto? Uma outra via de aplicação que a gente utiliza muito também é a via o quê? Endovenosa ou intravenosa, depende. Então isso tem um macete para ser feito também. Eu vou colocar uma luva, a gente vai fazer a passo a passo como que a gente faz ela aqui, tá? Uma das principais dicas para você ter sucesso na aplicação desses seus medicamentos é o que? Sempre utilizar a asepsia da região com álcool, tá? E agulha e seringa novas. Então, para qualquer aplicação que você for fazer, não reutilizar agulhas, nem reutilizar seringa, principalmente em cavalos. Então, como a gente está falando da aplicação endovenosa, sempre faço o que? Primeiro, asepsia, correto? Passo um álcool várias vezes, asepsia, mão limpa de preferência, correto? Aqui, na verdade, eu estou usando uma agulha de calibre um pouco mais grosso. Eu vou utilizar só para ver, só para vocês visualizarem a aplicação. Então, o grande segredo disso é a pessoa que está no pescoço, tá? Então eu faço o quê? Eu peço para a pessoa elevar um pouco a cabeça, ela eleva a cabeça, eu faço um garrote, correto? E ó, passo o dedo, vejo, e entro paralelo, 45 graus, tá vendo? Opa! Aspiro, veio o sangue, faço o quê? Injeto o produto. Solto e injeto o produto.
Na retirada, o que eu faço? Coloco a mão aqui em cima e retiro. Por que eu coloco em cima? Porque o fluxo ele está vindo da cabeça para baixo. Então, eu colocando a mão em cima, eu evito o quê? Que haja um refluxo de sangue aqui. Correto? Uma outra fonte de aplicação, a gente falou da aplicação intramuscular, né? Então a gente vai fazer uma demonstração intramuscular aqui para vocês. Utilizando uma agulha de calibre mais fino. Então, lembra do macete que eu falei? Coluna cervical, então é acima da coluna cervical. Então, ó, fiz um risco aqui acima da coluna cervical. Pra frente do que? Da espádua, né? E um palmo mais ou menos para baixo da crina, um palmo mais para baixo da crina. Eu fecho um triângulo. Aqui a gente não consegue ver, mas se a gente for pegar um durex, depois a gente pode fazer. No meio do músculo. Então, o que eu faço sempre? Faço uma contençãozinha básica, puxo aqui a pele e ó, injeto. Aspiro, não veio sangue, injeto para dentro, tá? Após a aplicação, passo de novo, passo um álcoolzinho. O cuidado que a gente tem que ter aqui para fazer essa aplicação intramuscular é o quê? Dependendo do tipo de animal que você vai trabalhar, às vezes na hora que o cara bate a agulha, vocês batem a agulha, o animal pode projetar um coice. Então sempre fazer o quê? Utilizar essa maneira, colocar uma mão no coxal do cavalo, coloca uma mão aqui, faz a asepsia, sempre avisa que você vai bater a agulha, tá vendo? Avisa e bate a agulha, tá? Então essa é a maneira mais correta de fazer. Outro instrumento que a gente tem, que serve bastante também, é os famosos catéteres. Para aplicação endovenosa, né? Na verdade é o que mais a gente usa aqui. A gente quase não utiliza agulha para fazer essa aplicação. O catéter, na verdade, ele tem duas partes. Uma parte que é a parte plástica e essa outra parte que é uma parte metálica, que é onde faz a perfuração para entrar dentro da veia. Então, que é chamada de mandril. Então, mais ou menos a gente faz desse jeito. Vou colocar aqui rapidinho. Esse aqui tá montado, né? Na verdade eu não vou nem colocar aqui, só vou fazer a asepsia novamente. Então a colocação, o detalhe de quem está segurando a cabeça. Coloco o mandril, espero vir sangue, veio sangue, encosto na parede e empurro só a parte plástica. E aqui está dentro da veia, correto? É a forma mais prática e mais fácil de se fazer a aplicação endovenosa em cavalo. Quero agradecer, Nilson Ricardes, pela oportunidade e estamos à disposição para uma próxima visita. Vaqueiro Marcelo, muito obrigado mesmo por essa dica veterinária. Eu tenho certeza que muita gente que acompanhou vai daqui para frente usar esse método para poder tratar um animal, para aplicar uma injeção. Muito bacana mesmo essa sua matéria. Fica aqui de coração o meu muito obrigado do Vaqueiro Nilson e também da produção do Cavalo e Companhia. E agora é um minutinho só que nós vamos voltar no próximo bloco com o Renatão e o Thiago. A galope!